Falar de jejum hoje, gente. E bora falar de jejum de uma forma diferente daquela que você está acostumada, não é? Será que jejum é significado de disciplina? Ou será que quando a gente só consegue ter controle sobre o comer ou não comer, quando a gente se coloca num jejum, isso não tá mais com cara de fuga da comida porque eu não sei lidar com ela? Do que de disciplina. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões sobre o jejum que normalmente não são colocadas. E a visão que eu trago aqui, mais uma vez, né, é a visão da pílula emocional. Então, eu vou falar um pouquinho de comportamento, né, que está ligado à parte de mentalidade, mas também vou falar um pouquinho sobre a parte emocional. Então, o jejum, primeiro, né, deixa eu falar uma coisa, eu não sou contra jejum. Muito pelo contrário. Dentro do programa Emocionalmente Magra, a gente tem 6 ciclos de estratégias alimentares e uma delas é um protocolo de jejum hormonal, ok? Então, antes de qualquer coisa, eu não sou contra jejum, não. Muito pelo contrário, quando muito bem utilizado e numa fase do seu processo de emagrecimento, onde você já está dominando a sua relação com a fome, ele é muito bem-vindo. Mas existem coisas a serem trabalhadas antes do jejum acontecer. E é sobre um pouco disso que eu quero trazer agora. E por que que eu resolvi falar sobre essa pílula hoje, né? Por que que eu resolvi trazer esse assunto hoje? Porque ontem recebi uma mensagem de uma cliente querida dizendo que agora está na moda, né? Que todo mundo está fazendo aquele jejum de Daniel, né? Que ele caiu na graça da galera do tipo nova moda fitness é fazer o jejum de Daniel. Então, o jejum pode sim ser um caminho, mas ele também pode ser uma rota de fuga. Então, a pergunta, na verdade, é: quando você deixa de comer, você está fugindo de algo que você não consegue enfrentar, que é o controle da comida? Ou então você está fazendo isso com o propósito de melhorar a sua conexão com corpo, mente e espírito, porque essa é a função do jejum, né? O jejum ele é um trabalho a ser feito de corpo, alma e mente. Então não dá para a gente esquecer que o jejum é citado muitas vezes quando algum líder espiritual, independente da sua religião, busca uma conexão maior com o divino. Então, quer dizer, Jesus Cristo usou nos 40 dias, né, de jejum no deserto, e aí agora, não é, disse muito sobre o jejum de Daniel, que ficou 21 dias em busca de uma resposta, não é, espiritual, e em troca disso, ele se colocou em jejum, ele se absteve de prazeres imediatos. E tem isso de forma muito clara ali na passagem bíblica, né? Que ele se absteve da carne, do vinho e de comidas muito prazerosas. E ele mesmo cita nessa passagem bíblica que durante essas 3 semanas ele se sentiu muito triste. Olha só como isso aqui é importante. Porque se a gente não olha para o jejum como sim, uma forma de sacrifício, não é? Eu estou entregando algo. A gente não pode misturar o jejum simplesmente com essa questão do emagrecimento como se ele não fosse ter efeitos colaterais. Então, muitas vezes, períodos prolongados de jejum, e por exemplo, o jejum de Daniel, que não consome nenhum tipo de carne, precisa de um acompanhamento, porque se eu tô com uma pessoa que está com dificuldade, não é? Tá com uma condição de corpo, né? Onde ela tem muita gordura e pouca massa magra. Será que eu não estou prejudicando ainda mais o processo dela? E isso fisiologicamente, tá bom? Então, a gente trazendo um pouquinho a visão do corpo, que precisa dos nutrientes para sustentar energia, humor e clareza mental. Daniel passou 3 semanas em uma profunda tristeza, mas Daniel não tinha trabalho, casa, família, marido, filhos para dar conta durante todo esse processo. Foi possível que ele tirasse um tempo de introspecção. Vocês concordam comigo? E aí a gente, ao invés de pensar na nossa realidade e escolher o melhor momento para usar desse jejum, a gente simplesmente entra em restrições porque elas estão na moda. E aí viram 3 semanas de inferno, né? E colocam em risco o teu relacionamento, não é? Sua saúde emocional no trabalho, enfim, várias coisas que você não tinha contabilizado,
mas que você também vai ser obrigada a lidar. Então, jejum mal feito gera fraqueza, compulsão, perda de massa muscular e alterações importantes hormonais. Então, a gente precisa olhar para isso. O jejum é uma excelente ferramenta? Uma excelente ferramenta, mas ela tem hora para ser usada. Eu, dentro do emagrecimento, prefiro olhar para o jejum como uma carta na manga, que se eu usar na hora errada, eu perco esse jogo. Então, para quando eu deixo essa carta na manga? Para aquele ponto, aquela hora onde ela vai fazer uma grande diferença dentro do meu processo. A gente pode transformar todo esse estresse, né? E as pessoas esquecem disso, que jejum é potencializador de estresse no nosso metabolismo. Então, se ele é usado por uma pessoa que já está com cortisol altíssimo, que está super estressada, que tem uma rotina estressante, ele vai piorar ainda mais a sua condição metabólica. Então, quando feito na hora certa, quando o jejum é o seu único estresse daquele período e daquele ciclo, por exemplo, feito numa fase onde você não está de TPM, por exemplo, onde você não está na sua maior semana de trabalho, ou em períodos que você precisa de muita dedicação e muito cansaço. Quando feito da forma certa, ele pode ser sim um descanso metabólico. Ele pode ajudar no processo de desinflamação, sim, mas lembra, sempre no melhor momento, certo? Não é o tempo sem comida, mas é o motivo pelo qual você está jejuando. Então, você está jejuando pela saúde ou pela vontade de se punir? Porque, na verdade, você está no total descontrole. Você está fazendo isso para gerar uma limpeza de corpo, alma e espírito? Ou você está fazendo isso para fugir de si mesma? E fugir de uma relação que você não quer consertar, que é a sua relação com a comida? Então, muitas mulheres ainda usam o jejum para se sentir no controle, quando na verdade elas estão mesmo descontroladas por dentro. E aí esse jejum vira uma ilusão de poder. Para quem tem, não é? A questão do controle como viés emocional que prejudica o emagrecimento, de novo eu vou te perguntar: será que eu estou ajudando essa pessoa a emagrecer? Ou será que eu estou aumentando, potencializando ainda mais a dor dessa pessoa? Então, fugir da comida é mais fácil do que encarar a dependência emocional que ela representa. Sem consciência, jejum não é cura. Jejum só atrasa a dor. Então, eu queria trazer para vocês uma experiência pessoal, não é? Muito antes da minha formação, mas muito antes mesmo, há muitos anos atrás, eu fui desafiada a fazer 40 dias de jejum. Então, eu comeria uma vez por dia ou duas vezes por dia e faria uma janela, não é? De jejum grande, de 16 até 20 horas, mas de forma meio aleatória. Durante esses 40 dias, é claro que eu me coloquei dentro de um desafio, e isso tem tudo a ver com um dos meus perfis comportamentais. Eu sou estimulada por desafios, e é isso que quem olha esses jejuns na internet busca, né? Um desafio, uma sensação de novo, de que vai existir alguma coisa que vai salvar a sua vida, não é de forma muito rápida e imediata. São características de quem tem o perfil da rigidez, o perfil mais estético, né? As feridas da traição, por exemplo. Eu quero provar que eu sou boa, então busco um desafio que me leve para esse lugar. E a gente consegue? Claro que consegue. Só que nós não somos um único comportamento, nós somos a soma de todas as nossas feridas emocionais. E aí eu tenho também uma porcentagem de ferida do abandono. A ferida do abandono é a ferida da falta, da escassez. Então, eu fui capaz de cumprir os 40 dias de jejum lindamente. Durante esse período, eu não emagreci nada na balança. Gente, eu não tô falando de uma semana de jejum. Eu tô falando de 40 dias. Dá mais de mês. 40 dias e 40 noites. E o que é que aconteceu? Zero peso perdido na balança. Vocês imaginam a minha frustração? Jejum não muda o peso na balança. E não é só em mim, não, tá? Não é uma particularidade minha que tenho esse perfil emocional, não. O objetivo do jejum
É preparar você para o que vem depois. Então, é a estratégia que vem depois do jejum que potencializa o seu emagrecimento. Por isso que no Emocionalmente Magra, a gente cria um ciclo perfeito, onde uma estratégia prepara você para o jejum sem escassez. A outra estratégia é a do jejum, que regula seus hormônios, mas não tem como finalidade perder peso. E a próxima é aquela estratégia que potencializa o emagrecimento. Isso é feito encaixadinho, como um quebra-cabeça perfeito dentro do programa Emocionalmente Magra. E da onde isso vem? Dessa minha péssima experiência. Eu não sabia nada, assim como a galera que tá aí, né, pegando esse jejum de Daniel e fazendo de qualquer jeito, em qualquer momento. Bom, era o que bateu em mim, não é? E aí eu fui fazer isso. Além de tudo, não basta apenas não ter perdido peso durante o jejum, e isso vai acontecer com quem tem a ferida do abandono. Os 2 meses após ter terminado esses 40 dias foram os meses onde eu mais tive crises de compulsão alimentar, totalmente fora de controle. Gente, foram meses que eu perdi total o controle sobre a comida. Era tanta fome, mas era tanta fome, era uma coisa de dentro, sabe, da alma, incontrolável. Essa é a fome que não é fome de verdade. É a fome da escassez, a fome da compensação. Era meu corpo dizendo: faltou comida e pode ser que falte de novo. Então vamos aproveitar enquanto ela existe e comer de forma descompensada e abundante. E eu, inclusive, me lembro que nessa fase eu fui buscar alternativas e remédios para controlar a fome. Tamanha a bagunça que esse jejum gerou no meu sistema emocional. Ficou muito mais difícil lidar com a minha fome, com a minha relação com a comida depois que aquele período acabou. E digo mais, cheia de frustração, porque o meu corpo mudou muito pouco e, na verdade, desinchei um pouco, mas na verdade eu não perdi peso, porque eu nem sabia que a perda de peso vinha depois. E o que que eu fiz depois? Comi ainda mais. Completamente perdida. E isso pode acontecer com você. Então, o verdadeiro jejum, ele não fala só sobre comida. Ele é um jejum também de culpa, ele é um jejum de autocrítica, ele é um jejum das ilusões rápidas. Então, se pergunta aí, quando você faz jejum, isso é fuga ou é disciplina? Será que você, assim como eu, não tem o perfil da escassez aí e esse jejum vai te fazer mal? Será que você não tá com cortisol super alto, super estressado e você tá queimando uma carta na manga na hora errada? Então, essas são perguntas que a gente precisa se fazer antes de copiar aquilo que é uma moda na internet. Porque no final das contas, vai ser só mais uma coisa que você vai fazer, não vai ter resultado. E aí isso vai te levar para o fundo do poço emocional. Então, o que a gente precisa mesmo é aprender a nos conhecer, a ouvir o nosso corpo e sim ter conhecimento suficiente para que uma estratégia como o jejum não seja apenas uma moda, mas aquilo que a gente faz sabendo o que está fazendo e muito melhor, sabendo o que vai esperar dessa estratégia. Então fica aqui o convite para vocês. A nova era do emagrecimento é uma semana gratuita, onde eu trago essa visão para vocês da parte emocional. Você vai aprender, você vai encontrar até qual é a sua ferida emocional. E talvez você entenda por que você deve ou não deve, ou quando você deve usar o jejum em alguma estratégia. As inscrições são abertas, essa é uma semana gratuita, então você não perde nada para participar. Tudo que você precisa é clicar no link que está na minha bio, fazer sua inscrição e depois assistir as aulas participando da semana. Você vai cair num grupo de WhatsApp e ali eu também vou compartilhar com vocês muito do material que eu vou usar nas aulas. Então, vale a pena e faz sentido que você possa participar. Se você conhece alguém que vive fazendo jejum e o corpo dessa pessoa não muda, já sabe, né? Marca o nome dela aqui embaixo dessa aula ou manda o link dessa aula para ela, que eu tenho certeza que isso vai fazer ela pensar, tá bom? Pílula de utilidade pública, ela usem da melhor maneira possível e eu deixo aqui um beijo gostoso e a gente se vê amanhã, combinado? Na pílula de amanhã. Um beijo para vocês.